Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo as orações daqueles que intercederam. No final de semana passado, eu estive em Manaus. Pode parecer estranho, mas eu consegui sair daqui no sábado pela manhã e já no domingo, na segunda-feira pela manhã, já estava novamente em Maceió. Estive participando da celebração do aniversário da Igreja Batista Esperança, naquele lugar. 54 anos de existência daquela comunidade. E eu quero realmente agradecer aos irmãos pelas orações. Mas se você me segue pelas redes sociais, deve ter visto o tema da palavra da manhã de hoje. Os sonhos de José. Mas, por favor, antes de eu começar a pregar, quantos aqui tem José no nome? Servem mulheres também, porque tem Maria José, não é? Quantos tem aqui José no nome? Levanta a mão, não fica com constrangimento não. Não vai fazer nada, muito bem. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos e irmãs. Vocês também são sonhadores? Porque o José, personagem do Antigo Testamento, ele era considerado como um sonhador mor. E no Novo Testamento, quando conhecemos a história do nascimento de Jesus, de repente nós encontramos José, aquele que foi chamado, convocado por Deus para se tornar o pai do menino Jesus, e de repente também ele é um homem que sonha, com quem Deus fala através de sonhos. Não sei se você sabe, mas desde o final do Antigo Testamento, o último dos profetas, o profeta Malaquias, até o início do ministério do profeta João Batista, passaram-se 400 anos. Em teologia nós costumamos chamar esse tempo de o tempo do silêncio de Deus, o chamado período interbíblico. E o curioso é que quando começa o advento, quando começa o momento do nascimento de Jesus, se multiplicam as revelações, os sonhos, as visitas angelicais. E o curioso é que o campeão de sonhos de Deus foi exatamente esse homem, chamado José. E é certo que Natal e sonhos, parece que eles se misturam. Nós aprendemos a misturar sonho com Natal desde pequenos, né? Quando começamos a pensar nos presentes do final de ano. E eu não sei se você era uma dessas pessoas que ficava, como eu ficava, extremamente, numa expectativa enorme, com a chegada do dia de Natal. E os meus pais, eles gostavam de esconder os presentes, e eu gostava de procurar os presentes. E eu me recordo que no dia que eu ganhei a minha bicicleta, eles nunca souberam, eu nunca disse a eles que eu havia percebido que eles haviam comprado uma bicicleta. Estava escondido num quartinho lá do fundo, por trás de algumas coisas, e eu fiquei tão feliz e não podia revelar a minha felicidade a ninguém. Até o dia de Natal. Aí na hora a gente faz aquela cara de surpresa, né? Oh! E lá estava a minha bicicleta, e eu tive uma bicicleta Monarch. Quem lembra-se de Monarch aqui? Recebeu, pronto. Tinha uma concorrente que era a Caloi. Quem teve Caloi aqui? Tá bom. Mas a minha foi Monarch. Mas essa coisa de juntar Natal e sonho, especialmente na vida de nossas crianças, às vezes nós incorremos num grande erro. De ao invés de usar Deus como referência dos nossos sonhos, nós substituímos por aquele personagem vestido de vermelho que sempre em dezembro parece querer roubar a cena. E eu não sei se você conhece uma poesia de um alagoano sob esse título, sob este tema. O Altemar, ele escreveu, e o curioso é que ele começa dizendo assim, eu não vou ler todo o texto, mas ele começa dizendo, eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusões à burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem do seu ódio à humildade, jogavam pedra nessa fantasia. Você talvez nem se recorde, mas cresci depressa, me tornei rapaz, sem esquecer, no entanto, o que passou. Fiz-lhe um bilhete pedindo um presente, e a noite inteira eu esperei contente. Chegou o sol e você não chegou. Dias depois, meu pobre pai, cansado, trouxe um trenzinho feio, empoeirado, que me entregou com certa excitação, fechou os olhos e balbuciou, é para você. Papai Noel mandou, e se esquivou, contendo a emoção. Alegre e inocente,
Nesse caso, eu pensei que meu bilhete com atraso chegara às suas mãos no fim do mês. Limpei o trem, dei corda, ele partiu dando muitas voltas. Meu pai me sorriu e me abraçou pela última vez. Como eu disse, eu não vou continuar a leitura. Você pode encontrar o texto na íntegra na internet. Mas o curioso é que, na poesia, ele diz que este pai, desejoso de presentear o seu filho, havia, na verdade, roubado esse trenzinho da casa do seu patrão. E acabou sendo preso por causa disso. É por isso que volto a dizer, Natal é tempo de sonhos, mas a gente precisa sonhar os sonhos de Deus. A gente precisa colocar no trono de Deus aquilo que é o desejo do meu coração e do seu coração. E por isso, nós vamos hoje pensar um pouco sobre este personagem bíblico, José. E vamos pensar sobre os sonhos dele. Eu tentei resumir os sonhos de José em 3 palavras. E eu diria que o primeiro sonho, ele pode atender pela palavra descanse. Você imagina que Deus trouxe ao coração de José uma mensagem em forma de sonho, mas que o resumo daquela palavra era somente um imperativo: descanse, descanse o seu coração. O texto bíblico está aí, Mateus capítulo 1, versos de 18 a 25. E o texto vai dizer assim, este é o primeiro sonho. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o texto prossegue dizendo que por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Deixe-me lhe dizer, a mesma coisa que Deus, através daquele sonho, disse a José: você precisa descansar. E eu digo, olha, descanse, porque Deus não precisa de sua licença para agir. Não sei se você já observou isso. Aliás, às vezes a gente se queixa dizendo, mas pelo menos deveria ter avisado. Pelo menos deveria ter dito antes. Eu não sei se você já viveu alguma situação assim em seu relacionamento. Mas o fato é que Deus age e Ele não precisa lhe pedir licença para agir, inclusive na sua própria vida. E quando Deus assim o faz, Ele não está invadindo a sua privacidade. Ele está tomando o controle que sempre esteve nas suas mãos. No texto sagrado é interessante porque eu observo que na matemática, quando a gente aprende os números, nós aprendemos que o número 20, ele fica depois do número 18, correto? 18, 19, 20. Parece óbvio, não? Só que se você observar, o versículo de número 20 diz o seguinte: apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Agora, observe o versículo 18: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu sei que na minha mente e na sua mente seria muito mais confortável se o versículo 20 tivesse vindo antes do versículo 18. Primeiro Deus vem, me revela, vem o anjo, me diz o que vai acontecer, e depois Maria fica grávida. Só que não foi assim que aconteceu. Primeiro veio a ação divina e depois a revelação do porquê, do para quê. Eu quero lhe dizer que nem sempre Deus vai lhe mostrar o propósito, nem as razões de algumas ações dele na sua vida. Mas no tempo certo, você tomará conhecimento.
Por isso, pare de se queixar e descanse, porque esta é uma certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deixe-me lhe dizer, você precisa também descansar com uma certeza de que nós erramos quando permitimos que as nossas atitudes elas sejam determinadas pela circunstância ou pelas circunstâncias. Você já observou o que disse o versículo 19? O texto vai falar desta luta interior. O texto vai falar que aquela foi uma noite difícil para José. Mas o texto também vai me dizer que José, este homem de Deus, que era o marido, o noivo prometido de Maria, ele era um homem justo. E toda a continuação do texto, na verdade, é consequência deste reconhecimento, daquilo que ele era. Ele era, diz o texto sagrado, um homem justo. E é em função do seu caráter que ele vai tomar as suas decisões. Você consegue imaginar, primeiro século, uma menina enamorada, uma menina prometida em casamento, aparece grávida e ela tenta explicar ao seu noivo dizendo: olha, isso é coisa de Deus na minha vida. Algo assim nunca havia acontecido na história do povo de Deus. Não era um milagre que se repetia. E de repente ele olha para aquela menina, ele poderia, inclusive, levá-la ao conhecimento dos líderes, dos anciãos da cidade. E ela, quem sabe, seria até apedrejada. Mas ele se conteve. E querem saber por quê? A razão apresentada era o caráter deste homem. Por isso, quando você estiver cercado de circunstâncias, mesmo aquelas mais difíceis, não procure retribuir com a mesma moeda que você recebeu. Sabe aquela expressão? Ele vai levar o troco, ele vai receber de volta, ela vai receber de volta. Eu não sei se você tem essa informação, mas aqueles que pesquisam comportamento humano, casamento, relacionamentos, apontam que na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos de infidelidade, a motivação é a vingança. Você consegue imaginar algo assim? Porque eu fui traído, então eu vou trair. Este homem não age em função da sua dúvida, não age em função do fato de não conseguir confortar o seu coração. Ele simplesmente age em função daquilo que de fato ele era, um homem justo diante de Deus. Mas este primeiro sonho ainda me lembra que eu preciso descansar. Você já percebeu que esse texto me ensina que antes mesmo de você, deixa eu voltar aqui, não, isso. Antes mesmo de você existir, Deus já havia planejado o que hoje está acontecendo em sua vida. Eu vou tentar explicar-me, eu vou fazer à luz do texto sagrado. Porque estes versos que nós lemos, eles na verdade eram usados por Mateus para evangelizar os judeus. Ele separa vários versos do Antigo Testamento para colocar como enredo ou dentro da história de Jesus. Com isso ele está mostrando que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Eu já disse isso em outro momento, essas expressões do Antigo Testamento que aparecem aqui no Evangelho da infância de Jesus e ao longo de todo o texto de Mateus, eles são chamados de testemunhas, porque eram versos usados exatamente com essa finalidade. Só que quando ele cita, o texto vai dizer assim: para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Gente, 8 séculos separam essa declaração daquele que foi o nascimento de Jesus. Ele está mostrando que aquilo que está acontecendo com José, 8 séculos atrás, já havia sido profetizado. Então, mesmo que lhe pareça surpresa, mesmo que você esteja despreparado, eu quero que você acredite num Deus que é Senhor da história. Ele sempre soube, Ele sempre sabe, e Ele sempre saberá, irmãos. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Por isso, eu quero insistir. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas não são os planos de Deus que vão se ajustar à sua agenda, mas sou eu, é você, quem precisa se adaptar aos planos de Deus.
Às vezes nós julgamos que Deus está agindo de uma forma muito rápida, outras vezes de forma muito lenta, outras vezes parece não nos escutar, mas não é Deus quem tem que se adaptar à minha agenda. Sou eu quem preciso me adaptar àquilo que são os planos de Deus para a minha vida, aqueles que são os planos de Deus para a minha vida. Mas eu vou insistir com aquela palavra descanse. Descanse, escolha a obediência. Não tem coisa mais maravilhosa para fazer descansar o meu coração do que a obediência a Deus. Eu não sei se você já esteve em alguma situação de conflito, precisando tomar decisões. Quando diante de decisões ou possibilidade de decisões, eu escolho obedecer, sabe o que acontece comigo? Eu descanso. Porque a partir daquele instante eu passei o controle, passei a chave para Deus. E disse: Senhor, daqui para frente é contigo. Eu tenho certeza que se algumas coisas desagradáveis acontecer, Deus vai estar comigo, porque eu estou no caminho da obediência. Se algumas coisas maravilhosas acontecerem, não terá sido pela minha força, pelo meu esforço, mas pela misericórdia de Deus, porque eu estou no caminho da obediência. Quando nós não trilhamos o caminho da obediência, o esforço, irmãos, é gigantesco. A satisfação é nenhuma. A paz dá lugar ao desespero. Por isso, aprenda a descansar. E só existe uma forma, irmãos, de encontrarmos descanso. Sabe como? Aí diz o texto sagrado assim: que ao acordar, José fez o que o Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Sabe aquela história que a gente gosta de dizer e repetir o verso? Que diz que o choro pode durar uma noite, mas aqui o conflito pode durar uma noite, mas a certeza do que eu preciso fazer vem com a primeiro raiar, as primeiras luzes, os primeiros raios do sol. E eu preciso entender que somente a obediência terá este poder de fazer acalmar o meu coração. Porque, como eu disse, eu acredito que aquela não foi uma noite fácil para José. Mesmo porque o próprio texto parece sugerir que ele já tinha chegado a uma decisão. O texto diz que ele pretendia anular o casamento, ele já havia pensado nisso. Mas sabe o que aconteceu? Ele descobriu aquilo que eu e você precisamos também entender: que na minha vida, na sua vida, a última palavra precisa sempre ser de Deus. Você pode até ter pensado nisso, você pode até ter considerado esta ou aquela decisão, este ou aquele caminho, mas a última palavra na sua vida precisa ser aquela pronunciada pelo Espírito Santo de Deus. Somente Ele. E José fez isso. Certamente aquele não foi um momento fácil, mas ele aprendeu a depender do Senhor e descansar o seu coração. Mas talvez você me diga: pastor, para mim essa não é a questão mais difícil. O problema é que eu estou mergulhado numa situação tão complicada e não sei o que faço. Vou lhe dizer, ou falar-lhe do segundo sonho. No segundo sonho, eu acredito que a palavra que pode resumir o sonho de José, talvez seja esta: afaste-se. Afaste-se. Literalmente seria assim: vá para o Egito. Vá para o Egito. Eu vou ler o sonho que está no capítulo 2, versos de 13 a 15. E a Bíblia diz: depois que partiram, e neste caso são os magos que vieram do Oriente, a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a José novamente em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Me permitam fazer um parênteses. Você se lembra qual foi o momento em que ele obedeceu no primeiro sonho? A que horas foi que eu disse? Quando ele acordou. E agora? No meio da noite, não foi? Parece que o senso de urgência dele estava cada vez mais intenso. Ele não esperou, diz o texto sagrado, nem o dia amanhecer. Você já se preparou para sair com seus filhos, ou o filho pequenino, do tamanho de Jesus, e fazer isso no meio da noite? E de repente você se acorda, minha irmã, e o seu marido diz: mulher, precisamos sair daqui.
Para onde vamos? Vamos para o Egito. O Egito, nós não temos parentes no Egito, o que é que nós vamos fazer? E ele lhe diz, mas um anjo do Senhor falou a minha vida em sonhos. Alternativa A, você ia dizer a ele, vire para o lado e vai dormir. Alternativa B, você ia se levantar e ia tentar ligar para algum dos pastores da igreja para aparecerem na sua casa, porque você não sabia o que é que estava acontecendo com o seu marido. Alternativa C, você como uma mulher submissa, iria se levantar, arrumar todos os panos do seu filho, todas as coisas, a bagagem diz, estamos prontos, meu amor. Nenhuma das respostas anteriores. Minhas irmãs, não deve ter sido fácil. Mas aqui está um senso enorme de urgência deste homem de Deus. Mas o sonho continua dizendo assim, o relato do sonho continua, onde ficou, no caso no Egito, até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Para nós que estamos lendo o texto, mais uma citação bíblica, fica fácil, não é? Compreender. Mas eu quero lhe dizer que quando tudo isso aconteceu, não havia um teólogo de plantão explicando todos esses detalhes para José. Ele estava sendo orientado somente por essas revelações. Mas qual foi a palavra com a qual eu resumi este sonho? Qual foi? Afaste-se. Pois bem, então deixa eu lhe dizer, afaste-se. Não se demore esperando o melhor momento para tomar tal decisão. E lembra-se o que foi que eu disse a vocês? Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e aí o texto, mais uma vez eu repito, durante a noite, e partiu para o Egito. Mas qual é a palavra que resume este sonho? Não é a palavra face? Deixa eu lhe dizer mais. Não é sábio, meus irmãos e irmãs, correr riscos desnecessários. Em alguns casos, o problema só vai ser resolvido, a tentação só vai ser vencida, o desconforto só vai desaparecer, o perigo, sabe, inclusive o risco de morte, só vai desaparecer quando eu decidir, optar, escolher o afastamento. E por que, irmãos, eu estou a lhe dizer isso? Veja o versículo 13, a Bíblia diz assim, Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Algum de nós, ou algum dos irmãos e irmãs, tem alguma dúvida de que Deus não seria poderoso o bastante para proteger Jesus dentro de Israel? Alguém tem dúvidas disso, irmãos? Os irmãos acreditam que Herodes realmente seria uma ameaça impossível de ser vencida por Deus, o Deus eterno, todo-poderoso? Claro que não, irmãos. A grande questão é que em alguns momentos, mesmo Deus tendo todo o poder, Ele escolhe dizer aos seus filhos, olha, está na hora de você ir para o Egito. E aqui eu vou dizer-lhes que o bom senso é uma das maneiras pelas quais Deus nos protege. Você sabe que aquela é uma situação de risco. Você sabe que você está correndo risco naquele momento. O que você vai fazer? Vai permanecer ali? Vai se expor a uma dificuldade? Vai continuar vivendo à margem de um precipício? A palavra é não. Às vezes nós queremos que Deus nos livre, tirando Herodes do poder, matando Herodes, ou fazendo algum ato sobrenatural. E a forma como Deus agir é uma forma tão simples. Ele está dizendo a você, olha, vá para o Egito. Vá para o Egito. E nessas horas, irmãos, eu sei que é complicado tomar essas decisões. Muito complicado. Porque a gente não sabe quanto tempo. E segundo o texto sagrado, eu posso lhe responder esta pergunta. Afaste-se pelo tempo que for necessário. Quanto tempo? Eu vou lhe dizer, não sei. Mas o tempo que for necessário. Eu vou dizer-lhes mais, eu não sei quantos aqui são excelentes cozinheiros, mas um bolo precisa ficar no forno o tempo que for necessário. Nem mais, nem menos. Eu não sei se alguém aqui já precisou cortar o bolo pela metade porque o fundo ficou preso lá na forma, ficou preto. E os vizinhos, ao invés de sentir o cheiro de bolo, sentiam o cheiro de... E aí
Quando era lá atrás, as pessoas costumavam avisar, não é? Lembram-se do aviso comunitário? Tem coisa queimando, alguém gritava e a gente corria, é aqui. A gente sempre pensava que era na casa da vizinha e de repente era dentro da nossa própria casa. Tudo tem o seu tempo e o seu tempo próprio. O interessante é que a Bíblia vai dizer assim: quanto tempo José ficou no Egito? Não tenho como lhe responder, porque não há na Bíblia essa informação. É possível que durante a visita dos magos, Jesus já tivesse, até com 2 anos, essa cena do presépio, com os magos juntos aos pastores, talvez não tenha sido assim. Mas eu não posso lhe dizer. Você vai pesquisar, pode fazê-lo, você vai ver que há quem sustente 2 anos até 4 anos teria ele passado no Egito. E não deve ter sido fácil, porque qual era a profissão de José? Carpinteiro. E carpinteiro precisa ter o seu network, né? Precisa ter. E naquele tempo, imagina o que aconteceu. Ele é retirado do seu círculo de amizade, onde ele poderia ter os seus contratos, todo mundo conhecia o seu trabalho, vai para o Egito, e lá ele vai fazer a vida por um longo período de tempo. Só que o texto vai dizer até quando foi que ele ficou. A Bíblia diz, ficou até quando, irmãos? Até a morte de Herodes. Você vai ficar no Egito. E não fique reclamando não, viu? Não fique reclamando do tempo, sabe, do calor. Não fique reclamando da saudade. Você vai ficar feliz no Egito o tempo que for necessário, até se curar, até cicatrizar. Aí você se expõe a uma nova relação, enquanto as feridas da relação anterior ainda não cicatrizaram, vai sofrer muito mais. Você deixa de tomar o remédio imaginando que está melhor, vai cancelar as suas terapias, seu tratamento, seu acompanhamento, todos os exames. Não, eu estou me sentindo melhor. Não, o tempo que for necessário. Mas já estou tanto tempo internado no hospital, e aqui deixa eu falar com quem está internado, que é possível que alguém esteja lá. Você vai ficar nesse hospital, nessa UTI, sabe até quando? O tempo que for necessário para Deus curar a sua vida. Eu sei que eu não sei quantos aqui já passaram por uma UTI, não é um lugar bom para se estar, mas quando se está doente, não tem melhor lugar neste mundo para ficar do que dentro de uma UTI. E naquele momento essa era a palavra. E mais uma vez, vejam, do Egito chamei o meu filho. E se não for bastante, veja o que diz o versículo 13. Fique lá até que eu lhe diga. Não foi assim? É interessante porque o texto sagrado diz que morreu o rei Herodes. Mas o texto também vai dizer que o anjo apareceu. Isso é interessante porque, sabe o que é que isso me ensina, irmãos? Que eu preciso aguardar a orientação de Deus. Eu preciso aguardar a orientação de Deus. Mas, como eu disse, tem um terceiro sonho, que pessoalmente eu acho que aqui nesse texto aparecem talvez 2 sonhos conjugados. Mas a gente vai tratar em bloco, como se fosse somente um sonho. E aqui, a palavra que resume o terceiro sonho, aí está. Qual é a palavra? Pode pronunciar? Retorne. Eu não sei se você já esteve numa estrada procurando, angustiado por um retorno. E o curioso é que quanto mais apressado você está, mais o retorno ele se afasta. E eu acho que eles fazem isso propositalmente. Porque você vai ficando cada vez mais tenso, nervoso, e não aparece um retorno, não aparece um retorno, não aparece um retorno. Aqui está o momento do retorno, também anunciado com um sonho. Mateus capítulo 2, versos 19 a 23, diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, perceberam que parece que existe um segundo sonho? Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno.
chegamos no nosso ponto de retorno. Voltar atrás, recomeçar, nem sempre ou quase sempre, é uma tarefa difícil, é custoso, eu reconheço. Agora, deixa eu lhe dizer, retorne, mas só faça isso por orientação expressa de Deus. Mas eu ainda amo, mas eu ainda, deixa eu lhe dizer, coloque os seus sentimentos do lado, coloque a sua dependência financeira, coloque o que você quiser, porque nesta hora, só Deus pode determinar o retorno. Somente Deus pode determinar o retorno. Porque no texto, eu não sei, eu fiz referência quando li. Depois que Herodes morreu, tudo bem, fica aqui a informação. Mas Deus mandou mais uma vez, em forma de sonho, uma orientação. E eu lhe pergunto, será que precisava dessa orientação? Deus não havia dito, olha, você vai ficar lá até que morram aqueles que estão procurando matar o menino? Ele poderia dizer, aconteceu aquilo que o Senhor falou lá atrás, vamos voltar. Ainda que tenha acontecido, espere, porque o Deus que lhe disse, vá para o Egito, é o mesmo Deus que vai lhe dizer, volte do Egito. Se alguém lhe perguntar por que você foi, você vai dizer, em obediência, porque Deus mandou. Se alguém lhe perguntar por que você voltou, você vai dizer o quê? Em obediência, porque Deus mandou. E às vezes Deus manda você voltar, quando os seus sentimentos ainda não querem retornar. Às vezes Deus manda você voltar, quando o seu orgulho não quer que você retorne. E aqui é que todo o esforço para a obediência se torna necessário. Mesmo que haja uma promessa de Deus nesse sentido para a sua vida, aguarde a orientação divina. Mesmo que esse seja o maior desejo de sua vida, voltar para Israel, não o faça sem que Deus expressamente lhe ordene, lhe mande. E aqui uma observação. Você sabia que Deus também fala no Egito? Eu já vi lugares onde sinal de celular é terrível, né? Eu me lembro que em nossa viagem missionária para Quebrangulo, essa era a grande dificuldade, encontrar um lugar. Até que o pessoal que estava lá descobriu uma pedra. Eu não sei como é que eles descobriram aquilo. Se é uma espécie de lenda urbana, alguma coisa por lá. E tinha uma pedra que quem queria falar tinha que subir, sair. Subir numa pedra. E de lá é que eles conseguiam sinal para conversar. Porque fora daquele lugar não tinha sinal. Ninguém fala se não ficar na pedra. Lembram-se disso? Quem estava lá em Quebrangulo? Alguém já telefonou naquela pedra aqui? Deixa eu ver se alguém... Olha, eu estou vendo que teve gente que já telefonou naquela pedra. Podem confirmar, viu? Podem confirmar. Eu quero lhe dizer que no Egito tem sinal, irmãos. Deus fala no Egito. Deus fala mesmo num ambiente hostil. Eu estou dizendo isso porque há um conceito em teologia que a gente chama de enoteísmo. O enoteísmo faz com que cada Deus ele seja limitado às fronteiras do seu povo. É como se eu sair de Israel, eu sair da cobertura de Deus. Se eu entrei no Egito, quem manda no Egito são os deuses dos egípcios. Mas o que o texto está me dizendo é que o mesmo Deus que fala comigo em Israel também fala, mesmo que eu esteja lá no Egito. E uma observação aqui: há situações em que seu sofrimento só irá acabar com a morte de quem lhe persegue. Eu pensei muitas vezes antes de escrever isso, sabe, irmãos? Mas só com a morte de Herodes foi que José e Maria tiveram paz e condições de voltar para casa. Isso não quer dizer que você vai começar de agora a desejar a morte de Herodes, não, viu? Não estou lhe autorizando a desejar a morte de Herodes. Eu estou lhe dizendo que alguns problemas eles vão se arrastar ainda por muito tempo. Muito tempo. E que não vão ser interrompidos. Ô pastor, não diga isso não. Não, irmão, não estou dando profecia para a sua vida não. Só estou lhe dizendo que alguns problemas só serão resolvidos depois da morte de Herodes. E o que é que a gente faz ao longo desse tempo, irmãos? Isso, continua obedecendo à vontade de Deus. Se Ele mandar ir, você vai. Se Ele mandar voltar, você vai usar de bom senso, não vai entregar, por exemplo, a chave do berçário a Herodes, porque Herodes mata criancinhas,
Então você vai ser bem sábio naquilo que vai outorgar ao outro como poder sobre a sua vida. Porque à medida que você usar de bom senso, você vai perceber o cuidado de Deus. Por isso, retorne, mas prepare-se para enfrentar uma nova realidade. É tão interessante, porque a Bíblia diz que ele começou a voltar, e quando ele ouviu que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, ele teve o que, irmãos? Teve medo. José também tem medo, viu, gente? O José também tem medo. E o curioso é que a Bíblia vai continuar dizendo o seguinte: tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Ele retorna, mas quando ele está a caminho, ele começa a ter medo. Meu Deus, é o filho do Herodes, e se ele resolver perseguir-nos de novo? Eu pensei também, quando fui escrever isso, eu queria lhe dizer, escute os seus medos, mas não os obedeça. Medo não é uma coisa necessariamente ruim, irmãos. Tem um limite saudável do medo. Às vezes o medo me faz orar mais, sabia, irmãos? Tem coisas que eu tenho tanto medo, e porque eu tenho medo, sabe o que é que eu faço? Eu dobro os joelhos, eu ouço conselhos. Porque quando a gente não tem medo, a gente vai, não é? Pensa que sabe tudo, é afoito, é impulsivo. O medo às vezes é uma grande bênção. É o medo que faz com que você seja às vezes cauteloso, cautelosa. Agora, quando eu disse para você escutar seus medos, não estou divinizando os seus medos e dizendo que os seus medos é quem vão determinar as suas ações. Você vai e vai com medo mesmo. Você vai retornar e vai retornar com: mas se ele não me receber, se ele não aceitar o meu pedido de perdão, se ela não aceitar o meu pedido de perdão. Eu não estou perguntando o que é que vai acontecer, se vai dar certo, não. Só estou lhe dizendo que se Deus lhe mandar retornar, o que é que você tem que fazer? Retornar. A semelhança do filho pródigo, ele fez um discurso dizendo: eu vou chegar na casa do meu pai, eu estou tanto sem graças, que eu já sei, eu vou dizer a ele: não me trata mais como filho, não, eu quero ser tratado como empregado. Ele voltou disposto a começar lá de baixo, irmãos. Ele não voltou orgulhoso. Estou de volta, pai querido. Seu filho amado voltou a casa, sem dinheiro nenhum. Gastei tudo, mas eu aqui estou e não me arrependo. Porque hoje tem uns discursos assim: não me arrependo dos erros que cometi, porque foram os meus erros que me trouxeram de volta para a tua casa. Se fosse escrito nos dias de hoje, seria mais ou menos isso. Mas ele chega lá reconhecendo. Voltar, às vezes é com medo, é com receio. Mas, ainda que você escute os seus medos, seus receios, seus temores, seus medos não podem governar a sua vida. Pastor, mas para onde eu vou? Como é que vai ser a minha vida agora depois disso? Eu não sei. Mas eu acredito que há sempre uma Galileia. Há sempre uma Nazaré separada por Deus para você, para a sua família. O retorno vai exigir certamente uma nova leitura, uma ressignificação. E Galiléia está ali, irmãos. Deus tem um lugar para esse processo de retorno. Mas me permitam concluir, lembrando que, deixe-me ver, eu acho que aqui. Lembrando que há pelo menos 3 perguntas respondidas nos sonhos de José. A primeira delas qual é? Como? Como? Como é possível? Eu não tive relações com Maria está grávida. Eu nunca vi isso, não há nenhuma história bíblica com algo assim acontecendo. Em meio ao sonho, o que foi que José recebeu como resposta para o como? Como vai ser? Como Deus quiser. Está se perguntando como? Eu tenho uma resposta para hoje. Como é que vai ser, pastor? Vai ser como Deus quiser. Como vai ser a minha vida, pastor? Como vai ser, irmãs? Como Deus quiser. Se alguém lhe perguntar: mas como nós vamos fazer? Como nós vamos resolver? Como? Como Deus quiser. Mas há uma outra pergunta, né? Quando? Lembram-se do quando? Até quando? Quanto tempo? Como é que vai ser? Até quando, irmãos? Até quando Deus quiser. Se você está me perguntando quando, eu vou lhe dizer a resposta: quando Deus quiser. Mas a minha pergunta não é nem como nem quando, é onde. Para onde eu vou? Eu acho que você já sabe a resposta, não já? Qual é a resposta? Onde Deus quiser, meu irmão, onde Deus quiser. Por isso, para cada indagação
da sua alma, haverá sempre a mesma resposta: a soberania de Deus, o cuidado de Deus por você, o fato de que Deus ele está se antecipando a cada situação de desconforto. Por isso eu acredito que Natal é tempo de sonhos, irmãos, tempo de manifestação da graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, de direção, de alternativas. Se você tem se perguntado quando, como, onde, eu quero lhe dizer: a obediência vai lhe oferecer todas as respostas que seu coração agora não consegue enxergar. Como Deus quiser, quando Deus quiser, onde Deus quiser, porque a minha vida está completamente nas mãos do meu Deus.